Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Não deixe a dengue ostentar na sua casa. TV Pantanal. Muito mais ecológica. Muito mais você. Olá, boa noite. O Conexão Poder começa hoje uma nova história. Agora, aqui na TV Pantanal, canal 22. Daqui para frente, temos um encontro marcado sempre aos domingos, às 10 da noite. Hoje, nossa estreia, estamos recebendo o governador eleito de Mato Grosso, Pedro Tax. Caro telespectador, fique com a gente, está no ar o Conexão Poder. Muito bem, me acompanham nesta entrevista a jornalista Ana Carla Costa, editora de política do jornal Folha do Estado, e também o analista político, professor Lorenberg Alves. Vamos ao tema deste programa, ou melhor, aos temas deste programa. O governador eleito de Mato Grosso, Pedro Tax, venceu a disputa pelo Paiaguás no primeiro turno com mais de 57% dos votos válidos. De perfil legalista e com discurso de mudança, Tax já iniciou o processo de transição, coordenado por Otaviano Pivetta. A equipe já está de posse de um raio-x sobre a situação do estado, após passar vários dias instalada no Palácio Paiaguás. Tax vai assumir um Mato Grosso onde as logísticas de transporte, saúde e segurança estão praticamente falidas. Atolado em dívidas que passam de 8 bilhões de reais, o novo governador herdará de Silval Barbosa um estado com um legado desanimador. Imbróglio do VLT e dezenas de grandes obras da Copa ainda inacabadas. Os planos para tirar Mato Grosso do caos econômico e logístico, as articulações para obter uma base sólida de apoio na Assembleia, as negociações para compor o secretariado, perfil técnico ou perfil político. O que a população pode esperar do novo governador para 2015? Esses e outros assuntos o Conexão Poder discute agora com o governador eleito de Mato Grosso, Pedro Tax. Governador eleito de Mato Grosso, Pedro Tax, boa noite, obrigado pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui em nossa estreia. O que todo mundo quer saber, o seu secretariado, o senhor já tem os nomes na cabeça, dá para divulgar? Boa noite, André. Eu quero cumprimentar o professor, quero cumprimentar a Ana Carla, cumprimentar o seu qualificado telespectador, cumprimentar Obrigado. Você e a direção do programa por estar em nova casa. Parabéns, desejo que este programa seja de sucesso. Eu sempre valorizei o jornalismo local, o jornalismo sério, como esse que você vem fazendo. Parabéns. O senhor é um frequentador assíduo, aliás. Sim, é um frequentador assíduo. Nomes são importantes, que nós possamos revelar nomes, mas para que isso ocorra, nós precisamos conversar com os aliados políticos, imaginar e estudar como se encontra o Estado de Mato Grosso, cada uma dessas áreas, para que esses perfis possam ser revelados. Já revelamos na semana passada, na sexta-feira, como você bem sabe, o nome do jornalista Jean Campos, que tratará da comunicação. Falamos do Marco Marrafon, que será secretário de Planejamento, do Júlio Modesto, secretário de Administração, com algumas modificações que nós faremos a respeito da gestão e também dentro da Secretaria de Administração. E nós também contaremos com o Gustavo Oliveira a definição a respeito desta secretaria. Gustavo Oliveira é o da FIENG, da Federação das Indústrias. Sim, Gustavo Oliveira é da Federação das Indústrias, sim. Tá, que as pessoas podem confundir com o Gustavo Oliveira, o jornalista, né, que é o do Diário de Cuiabá. O Gustavo Oliveira está cotado para ser secretário da Casa Civil ou de outra pasta? Não, isso ainda será definido. Eu não quero antecipar antes que as conversas sejam feitas. E o senhor Paludo, governador? Sim, o Cenir Paludo, ele é um grande quadro, né? Ele nos ajudou muito antes da candidatura até. Nós nos reunimos na minha casa na hora da missa, né, de 5h30 às 7h30, todos os domingos, com economistas, cientistas sociais, né, jornalistas, para discutir o Estado de Mato Grosso. Ele teve uma grande contribuição nisso e nós estamos ainda conversando com ele. Eu tenho certeza que o cidadão mato-grossense terá, ao menos na medida da nossa possibilidade, um quadro de secretários, servidores que saibam o momento histórico que Mato Grosso vive.
Nós temos um quadro de servidores públicos no Estado, excelentes servidores públicos que são competentes, sérios, agora precisam ser motivados para este novo momento que vive o nosso Estado. O Ceneri é um grande quadro, mas nós precisamos ainda com ele conversar sobre alguns temas que, para mim, são importantes. Por que o senhor resolveu juntar a Secretaria de Administração, transformá-la em Secretaria de Gestão e agregar nela também o MT Saúde, o IOMAT e o Arquivo Público? Muito bem. Essa definição ainda não está feita. Nós temos a Fundação Dom Cabral, que está nos auxiliando nesta chamada reforma administrativa, mas ainda não está definido. No momento em que, no final agora, do mês de novembro, nós já tivermos o conhecimento de toda a estrutura do Estado, aí sim, no final do mês de novembro, nós faremos uma nova reunião com os deputados estaduais, deputados federais, para mostrar a ele este projeto de reforma administrativa. Ainda não está definido a estrutura que ficará dentro da Secretaria de Administração. Agora, o importante é que nós possamos fazer com que a Secretaria de Fazenda, que trata da Receita, né, a Secretaria de Administração e a Secretaria de Planejamento, elas tenham uma interlocução muito forte para que o Estado de Mato Grosso possa ser planejado, projetado, levando-se em conta a receita e o que se gasta. Estas três secretarias terão uma importância na nossa administração, que eu reputo que será essas três secretarias, elas serão notadas pelo servidor, pelo cidadão, como estas três pastas pensarão o Estado de Mato Grosso em conjunto. Hoje, infelizmente, isso não ocorre, não existe uma conversa, uma interlocução entre estas secretarias, o que é ruim para a administração pública e, sobretudo, para o cidadão. Tá. O senhor falou muito em enxugar despesas, né, professor? Como é que o senhor vai conseguir enxugar essa máquina do Estado? O senhor pretende reduzir em até 10% o custeio do Estado. Como é que o senhor vai fazer isso? Muito bem. Hoje, o maior desafio é você fazer muito, né, com pouco recurso. Este é um desafio da administração pública, né? O governo federal ele tem buscado fazer esse ajuste fiscal, né? Vários governos estaduais têm trabalhado nisso. Podemos citar o exemplo do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está no seu 4º mandato de governador, né, reeleito aí no primeiro turno, só perdeu em uma das cidades do estado de São Paulo. Ele passou o final de semana passado com a sua equipe para cortar gastos. Imagine, se a União Federal está buscando cortar gastos, se os estados estão buscando cortar gastos, diante de um cenário macroeconômico internacional que revela que ano que vem nós não teremos um bom ano para a economia nacional e para a economia mato-grossense, é muito importante que possamos sim cortar gastos. Agora, cortar gastos não significa você tirar as atribuições do Estado. Cortar gastos não significa cortar as atividades que são essenciais, como saúde, educação, segurança, transporte. Isso nós manteremos, por óbvio, mas cortar gastos para que nós tenhamos uma qualidade destes investimentos na concretização das políticas públicas. Precisamos sim cortar gastos, mas o corte desses gastos podem ser feitos e serão feitos na auditoria de contratos, isto é possível e faremos, no combate à corrupção e faremos também, né, uma auditoria para saber se o Estado está gastando mal, onde está gastando mal, para que nós possamos reduzir isso. E aí passa, sim, pelo corte de pessoal e faremos isso com total tranquilidade, lembrando que atrás de cada cargo, de cada função, existem pessoas e nós faremos isso com todos os critérios necessários. Que por trás de cada cargo não existe só pessoas, existem também políticos, indicações, né, professor? Eu estou enganado. Tá certíssimo. Sempre tem um político que indicou, né? Essa é uma briga grande que o senhor vai comprar. Governador, com relação o senhor já analisou os dados do Estado, vem analisando durante essas últimas semanas. O senhor vai receber o Estado com déficit, eu acredito, um pouco alto. Qual é o valor, né, desse déficit e como é que o senhor vai trabalhar, quais são as primeiras medidas de enxugamento? O senhor falou algumas aí, mas na prática o senhor já deve ter isso mais ou menos definido. É corte de pessoal, é essa auditoria nos contratos e isso já vai ocorrer já no primeiro dia do seu governo? Sim, isso já vai ocorrer não só no primeiro dia de governo, mas
Isso já está ocorrendo. Algumas prestações de serviços e produtos que não podem sofrer interrupção, nós já estamos conversando com alguns fornecedores para que não ocorra essa interrupção, a paralisação dos serviços ou do fornecimento desses produtos. Vamos tratar da questão das OS, por exemplo. Em alguns hospitais regionais já chamamos, sim, a direção destas OS para que possamos conversar, para que não exista nenhuma interrupção na prestação desse serviço. Alguns produtos, algumas atividades são essenciais. Nós estamos chamando estas, assim, de uma forma metafórica, de sangue. Não pode faltar sangue, não pode faltar medicamento, não pode faltar o marmitex para o preso, não pode faltar uniforme para os policiais. Nós temos o ano letivo se iniciando, não pode faltar condições mínimas e para que o aluno possa chegar à escola, o professor possa ministrar aulas. Isso nós temos já um planejamento para os primeiros 30 e 100 dias que está sendo tratado de forma diferente. O Estado, ele não pode parar, né? O governo, ele é temporal. O governador Dante passou, né? Depois veio o Rogério Salles, o governador Maggi, a governador Silval Barbosa, a nossa administração a partir do dia 1º de janeiro, mas o Estado de Mato Grosso não para. O governo é temporal, o Estado é espacial. Nós não podemos ter solução de continuidade na prestação destes serviços estamos tratando. Você fez referência a quanto o déficit do orçamento, né? Sempre no Brasil, infelizmente, o orçamento é uma peça de ficção, né? Você trabalha mais com a despesa do que com o que é orçado, mas nós temos que mudar essa prática através de uma Secretaria de Planejamento que efetivamente converse com a Fazenda, converse com a administração. Os cálculos hoje chegam a um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Alguns dados do governo atual revelam que não será este valor, mas a nossa equipe chegou a este valor de um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso significa dizer, em poucas palavras, em palavras para que o seu Adelino de Acorizal possa nos entender, para que a professora lá de Confresa possa nos entender. Isso significa que nós temos que pagar algumas dívidas, nós precisamos gastar com custeio, precisamos de investimentos e tem um pouco de dinheiro para isso. Tem um déficit, faltam 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para isso, nós precisamos aumentar impostos. Vamos fazer isso? Não existe esta possibilidade agora, tendo em conta a retração da economia e o valor das alíquotas do ICMS da energia, por exemplo, do combustível e da telecomunicação. Portanto, nós temos que cortar gastos. Imagine a senhora que ganha 10 mil por mês e tem todos os meses despesas de 15 mil reais por mês. Como a senhora vai resolver isso? Fazendo empréstimo, ou a senhora vai vender alguma coisa, ou a senhora vai cortar, por exemplo, as férias, a senhora vai cortar a saída todos os sábados, a senhora vai ter que cortar gastos. É isso que nós faremos. Governador, o senhor tem analisado e observado que a equipe de transição trouxe muitos dados do governo. Sim. E o senhor está avaliando, analisando. Algum quadro que foi apresentado e que o senhor já teve tempo de olhar causou muita preocupação? Eu penso, professor, que as políticas públicas, a concretização de uma saúde de qualidade, de uma educação, da segurança, isto é o essencial do Estado. Isso tem, sim, nós temos preocupações a respeito disso. Houve, em 2012, o corte de 50% através de um projeto de lei aprovado, convolado, transformado em lei na Assembleia Legislativa, corte de 50% dos repasses do Estado para atenção básica, atenção primária, que é a atribuição dos municípios. Isto nos preocupa muito, que nós temos que recompor esses valores para os municípios. Precisamos construir novos hospitais regionais, precisamos resolver a questão da saúde pública no nosso Estado. Eu tenho compromissos com o cidadão neste sentido e já estamos trabalhando. Isso é preocupante. Também a questão da violência, né? O cidadão que está nos assistindo neste importante programa sabe que Cuiabá, Várzea Grande, os maiores municípios hoje, eles são muito violentos. Aliás, na semana passada saiu o índice de violência e Cuiabá e Várzea Grande estão assim em situações que despertam mais do que preocupação. São situações que mostram que o Estado tem que ser mais efetivo na defesa do cidadão. E faremos isso. Agora, para fazer isso, nós precisamos de mais policiais, mais uniformes. Vou dar um exemplo disso. Nós temos 600 policiais aprovados no concurso que estão fazendo o curso do Cefap. Eles podem trabalhar de uma forma já no carnaval. Nós já estamos preocupados com isso. Agora, eu preciso de uniformes.
Nós precisamos de uniformes, de botas, precisamos de cintos, camisetas. O Estado tem dinheiro para isso? Nós temos que buscar recursos para fazer frente. As escolas, 748 escolas que nós temos hoje no nosso estado, as escolas precisam de reforma, precisam construir novos prédios com nova ambiência escolar, precisam de recursos. Nós precisamos resolver o problema de leitos hospitalares aqui no Vale do Cuiabá, na Baixada Cuiabana. Para isso eu preciso de dinheiro e nós estamos buscando esses recursos, cortando gastos, combatendo a corrupção, fazendo uma auditoria nesses contratos, e isto nós faremos. O foco da corrupção neste governo está concentrado nos contratos. O senhor citou algumas vezes aqui na nossa entrevista a questão das auditorias nos contratos. São nos contratos o grande foco da corrupção? Eu não vou aqui, Ana Carla, acusar quem quer que seja, ao menos neste momento, porque nós não temos isso já tabulado, levantado. Agora, os contratos, nós temos uma preocupação em relação a eles. Eu não digo só corrupção, mas também sobrepreço em razão da incompetência de se comprar, né? A compra é uma arte, você tem que saber comprar, saber negociar, como uma dona de casa faz quando vai a uma loja, a um supermercado, ela negocia preço a valores compatíveis com o que ela pode gastar. Me parece, isso nós temos levantado, que alguns contratos têm valores absurdos, e isso nós revelaremos ao cidadão no final do mês de novembro. Faremos uma audiência pública para mostrar ao cidadão como se encontra o Estado. A imprensa será chamada. Tenho certeza, melhor dizendo, que o cidadão tem direito de conhecer isso. Se nós pregamos na campanha eleitoral a transparência, eu não tenho como fugir disso. Quando você vê uma primeira-dama do Estado, né, a Roseli Barbosa, sendo investigada pelo GAECO por supostos contratos irregulares, é no mínimo preocupante uma situação dessa. Mas, governador, a sua equipe de transição, coordenada pelo Otaviano Pivetta, passou aí pelo menos 2 semanas debruçada no Paiaguás, em cima da situação do Estado, e tentando levantar, né, eu disse, porque impossível, porque eles não passam, né, eu acho que não passam tudo, tentando levantar a situação do Estado. Eu tenho 2 perguntas. A situação do Estado que foi encontrada e que foi passada para o senhor, é o que o senhor esperava ou é pior do que o senhor pensava? A segunda pergunta, Mato Grosso está quebrado, como já disse aqui nesse programa o prefeito de Rondonópolis, o Percival Muniz? Vamos começar a responder pelo final. Respeito a posição do prefeito Percival Muniz, o companheiro Percival Muniz. Mato Grosso não está quebrado. Um Estado ele não quebra, ele entra em dificuldades. Para isso, nós precisamos reduzir o tamanho do Estado, e isso faremos. Quando eu digo reduzir o tamanho do Estado, não investir no que não interessa para o cidadão, não investir em gastos desnecessários, não investir em pessoas que não trabalham. Precisamos diminuir o número de servidores, daqueles que são chamados de DGA ou comissionados. É lógico que precisamos de servidores comissionados, mas não nesse número que existe hoje no Estado de Mato Grosso. Faremos estes cortes, sim, e compraremos. O Estado, nós estamos montando um escritório central com escritório executivo de projetos, para fazer projetos, saber fazer comprar de uma forma a comprar a preços menores, porque nós compraremos em escala, né, em grande quantidade, aqueles produtos que forem possíveis. Esse escritório vai estar ligado a qual secretaria? Esse escritório hoje, na nossa ideia até agora, ele será ligado ao gabinete do governador, um escritório central de projetos, para nós estabelecermos prioridades. Quais são as prioridades do Estado de Mato Grosso? Não adianta nós termos 30, 40, 50 projetos e esses projetos não sejam estruturantes para o nosso Estado. Esses projetos têm que ter início, meio e fim, e nós cobraremos a realização desses projetos. Por exemplo, em Pernambuco, o saudoso Eduardo Campos, ele tem 10 projetos por ano, e esses projetos são realizados. O grande problema no Brasil hoje, também em Mato Grosso, que não poderia ser diferente, infelizmente é assim, a falta de capacidade de tirar projetos do papel, a falta de capacidade de construir projetos. Esse é um ponto. E projetos que eu digo aqui não são apenas projetos daquilo que é tocável, né, tangível, como pontes, como estradas, como centro de eventos, mas projetos de Estado. Por exemplo, Mato Grosso hoje tem 7,8% de sua população acima de 15 anos analfabeta. Nós precisamos criar, né, dentro da sociedade a parceria de associações, de igrejas, de sindicatos, né, das prefeituras, de empresas, né, um movimento para alfabetizar esses 260 mil mato-grossenses acima de 15 anos. Este é um projeto de Estado, né, por isso eu digo, esse escritório tratará daqueles projetos estruturantes para o Estado de Mato Grosso. Mato Grosso não estará quebrado, mas a situação será difícil. Para isso, precisamos de um choque de gestão. E para que exista o choque de gestão, o
choque tem que vir antes da gestão, faremos estes cortes. A primeira parte da sua pergunta, eu já conhecia o Estado, mas não com esses detalhes que nós estamos conhecendo agora. Eu preciso fazer um intervalo, governador, mas vou deixar a pergunta no ar. O governador Silval Barbosa está deixando para o senhor um legado nada agradável, né, professor? Nada agradável, né, Ana? Um legado que eu acho que ninguém esperava. Ele perdeu a chance de ser o maior governador desse estado e não resta dúvidas disso. O estado com mais de 8 bilhões de dívida e com uma porção de obras ainda por fazer. Nesse choque de gestão que o senhor quer dar, inclui também terminar todas as obras que o governador Silval não vai terminar? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí, já voltamos então com o governador eleito de Mato Grosso, Pedro Táxi. Até já.